para todos os públicos. Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Professor Natanael aqui com vocês. Então estamos aqui para mais uma aula, e essa aula é voltada para o 8º ano. E a apresentação da mesma está aqui na nossa tela, então acompanhe comigo, bons estudos, prepare o seu material aí e fique ligado a cada parte da aula. Olá pessoal, tudo bem? Então estamos aqui, pessoal, para mais uma aula, né, da disciplina aqui de matemática, né? Como vocês podem ver aqui, comigo, professor mestre Natanael. A série para o qual é destinada essa aula, pessoal, tá aqui, ó, o 8º ano, tá, do ensino fundamental maior. E o conteúdo que nós iremos abordar nessa aula é estudo do triângulo, parte 1, tá, ó, parte 1. Então vamos ter duas aulas voltadas para o estudo do triângulo. E esse é um projeto da CEMED, né, de Rosário, onde o projeto é Escola em Minha Casa, um projeto de vidas, como eu estou circulando aqui. E aí eu queria só pedir desculpa pela minha voz aí, estou meio gripado, e por essa causa essa aula que eu estou gravando em casa, tá bom? Então vamos aos conceitos iniciais da nossa aula. Então pessoal, o primeiro conceito aqui, vou mudar aqui a cor do meu pincel. Os primeiros conceitos a estudar aqui é os elementos do triângulo, tá? Isso aqui, na verdade, essa primeira parte aqui é mais uma revisão do que um conteúdo propriamente dito do 8º ano, tá? Então, quais elementos eu quero estudar aqui? Eu quero estudar aqui os elementos como os vértices, ó, os vértices, como os lados do triângulo e os ângulos internos do triângulo. Vamos identificar aqui nessa figura no triângulo quem são os vértices, quem são os lados e quem são os ângulos, tá? Então, primeira coisa, o triângulo, ele é um polígono que possui quantos lados? 3 lados. A figura aqui, ó, possui 3 lados, tá? É o polígono mais simples que nós temos aqui no estudo da geometria plana. Aí, o triângulo, ele possui 3 vértices, ó. Os vértices são esses pontos aqui, ó, de encontro desses lados, que no caso são os pontos A, o B aqui, ó, e o C, tá? E os pontos, esses pontos são chamados de vértices, eles são representados pelas letras maiúsculas do nosso alfabeto, ó, como temos aqui, ó. Os vértices são os pontos A, B e C, tudo bem? E aí vamos partir para os lados. Os lados são esses segmentos de reta que partem de um vértice até outro. Por exemplo, aqui, ó, esse segmento aqui que parte desse ponto A até o ponto C é o lado B. Ou eu posso também chamar de lado AC, ó. Se eu colocar A, C e uma barra em cima, significa dizer que é o lado, o segmento AC. Aí um outro lado aqui, ó, por exemplo, é de A até B, ó, que é esse ladozinho aqui C, tudo bem? Um outro lado é o lado BC, né, que vai de B até C, que é representado aqui pelo lado A. E aí, como a gente pode ver aqui, ó, os segmentos AB, que é esse aqui, o segmento AC, que é esse aqui, ó, e o segmento BC, que é esse aqui, de medidas C, B e A, ó, C, B e A, são quem? São os lados do triângulo, tá bom? Então, vamos agora identificar quem são os ângulos. Pessoal, olha, vocês podem ver que está marcado aqui, ó, com essa barrinha aqui, ó, que seria esse ângulo aqui, ó. Os ângulos, ó, internos são esse ângulo B aqui, esse ângulo A aqui, ó, que eu estou pintando de azul, e o ângulo quem? E o ângulo C, ó, que estou pintando aqui de azul. Então, esses são os 3 ângulos internos do triângulo, né? Ó. Eu posso colocar o vértice dele e um chapeuzinho em cima, ó. O vértice dele, o chapeuzinho em cima, o vértice dele, o chapeuzinho em cima, que aí vai simbolizar que é o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Uma outra forma de representar, e que eu acho mais correta, tá, pessoal? É o seguinte, por exemplo, vamos supor que eu quero representar esse ângulo A aqui. Eu digo que esse ângulo A
ele é o ângulo, ou seja, ele é a mesma coisa do ângulo B, A, C e o chapeuzinho em cima, ó. Isso aqui, ó. B, A, C, ou seja, essa abertura aqui, ó, que vai de B, chega em A e vai até C, essa abertura aqui é o que eu chamo de ângulo A, tá? E eu posso identificar assim, ó, B, A, C e boto o chapeuzinho aqui, né, no vértice do meio para dizer que é justamente nesse ponto aqui que é o ângulo, tá? Que poderia também ser assim, ó, C, A, B, tá? O contrário, é C, A, B, que também é o vértice A. Aí a mesma coisa era para o ângulo B e para o ângulo C, tá? Eu posso pegar aqui, ó, por exemplo, para representar o ângulo C, eu posso dizer aqui que é o ângulo ACB, ou seja, ACB. Aí eu coloco o chapeuzinho aqui para dizer que é justamente no vértice C que o ângulo está, ó, que é aqui, ó, seria essa abertura aqui, ó, que eu estou terminando de pintar aqui de azul, tudo bem? Aí para o ângulo B, ó, eu poderia pegar, ó, C, B e A. C, B e A. E coloco o chapeuzinho aqui para dizer que é no vértice C o ângulo, tá? Inicialmente pode parecer que essa notação aqui seja mais fácil, mas dependendo da figura, essa notação aqui, ela não é tão clara, tá bom? Mas fica isso, é só uma revisão para os conceitos iniciais de um triângulo, tá? Vamos aqui para o próximo slide. No próximo slide também é uma revisão, tá? No que se diz respeito a como os triângulos eles se classificam, pessoal. Os triângulos ele pode se classificar de dois modos. A respeito dos lados, que é o que temos aqui, ó, primeiro tópico, e a respeito dos ângulos, tá? A gente já acabou de identificar o que é um lado e o que é um ângulo, né, de um triângulo. Aí é o seguinte, o triângulo ele possui três tipos quanto aos lados e quanto aos ângulos. Quanto aos lados, eles se classificam em três: equilátero, isósceles e escaleno. Quando é, professor, que um triângulo vai ser equilátero? Ele vai ser equilátero quando ele possui, pessoal, os três lados iguais, tá? Ou seja, toda vez que um triângulo possui os três lados iguais, ele é um triângulo que é equilátero. Ou seja, eu vou botar assim, um risquinho e um risquinho para dizer que eles têm a mesma medida, tá? Então, por exemplo, se um triângulo ele tem todos os lados iguais, então ele é um triângulo que é equilátero. Agora, se um triângulo possui apenas dois lados iguais, pessoal, ele é chamado de triângulo isósceles, tá? Ou seja, se um triângulo possui, por exemplo, esse lado aqui, ó, igual a esse, né? Então, se ele tem dois lados iguais, é porque ele é um triângulo que isósceles. Aí eu pergunto assim, será que um triângulo equilátero ele também é um triângulo isósceles? É. Por quê? Porque se ele tem três lados iguais, é porque ele tem no mínimo dois, né, iguais. Então, eu posso dizer que todo triângulo equilátero ele é também um triângulo que isósceles. Aí, se um triângulo possuir os três lados diferentes, ou seja, se ele possui os três lados, pessoal, diferentes, três lados diferentes, ele é chamado de triângulo escaleno. Ou seja, se esse lado é diferente desse, que é diferente desse, é porque esse triângulo é o quê? Escaleno. Pessoal, vocês podem ver essa questão das barrinhas riscando os lados. Por exemplo, se eles têm a mesma quantidade de risco, é porque eles são iguais, tá? Por exemplo, esse lado aqui tem a mesma quantidade de risco desse. Então, significa dizer que esse lado é igual a esse. Por exemplo, ó, esse lado aqui tem a quantidade de risco diferente desse. Então, significa dizer que a medida desse lado é diferente da medida desse lado. Aí, ó, se esse lado tem a quantidade de risquinhos diferente da desse e da desse, significa dizer que esse lado tem medidas diferentes desses outros dois lados, tá bom? E aí vamos quanto aos ângulos. Os triângulos podem ser classificados quanto aos ângulos também de três tipos. Ele pode ser um triângulo retângulo, quando ele possui um ângulo de 90 graus. A gente sabe que esse símbolozinho aqui, ó, representa o ângulo de 90 graus. Então, se ele possui... Então, esse símbolo aqui é o símbolo do ângulo de 90 graus, tá? Então, se um triângulo possui um ângulo de 90 graus, ele é um triângulo retângulo. E o que é um triângulo acutângulo?
Pessoal, um triângulo acutângulo quando ele possui três ângulos agudos, tá? Três ângulos agudos, tá? Toda vez que um triângulo tiver três ângulos agudos, ele vai ser um triângulo que acutângulo, professor. Agora, o que é um ângulo agudo, professor? O que é um ângulo agudo? Revisa aí com a gente, professor. Pessoal, um ângulo agudo é quando ele é maior do que zero e menor do que 90. Ou seja, todo ângulo que tiver nesse intervalo, por exemplo, de 0 até 90, ele é, né, um ângulo agudo. Por exemplo, aqui, vamos supor que aqui seja 40, aqui seja 60 e aqui seja 80. Esse triângulo aqui ele é um triângulo acutângulo. Por quê? Porque todos os ângulos deles têm medidas o quê? Maior do que 0 e menor do que 90 graus. Então, esse aqui é um triângulo que acutângulo. E, professor, o que é um triângulo obtusângulo, que é o terceiro aqui? Pessoal, um triângulo obtusângulo é quando ele possui um ângulo obtuso. Um ângulo, no caso, toda vez que esse ângulo ele for maior do que 90. Ou seja, ele for maior do que 90 graus. E no caso, né, tem que ser maior do que 90 e menor do que 180. Então, toda vez que um triângulo possui um ângulo maior do que 90 e menor do que 180, ele é um triângulo que obtuso, né? Um triângulo obtusângulo, porque ele possui um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo entre 90 e 180. Tranquilo, pessoal? Então, por exemplo, supor que aqui, se esse ângulo aqui, por exemplo, fosse de 120 graus. Aí esse ângulo aqui, por exemplo, fosse de 15 graus. E esse ângulo aqui fosse de 15 graus. Tá? Não pode, né? Espera aí. Esse aqui fosse de 45. Né? Por exemplo, esse triângulo aqui ele é um triângulo obtuso. Por quê? Porque ele possui um ângulo que é 120, que é maior do que 90 e menor do que 180. Então, pessoal, essa daí é uma outra revisãozinha a respeito da classificação dos triângulos, quanto aos lados e quanto aos ângulos. Tá bom? Então, feito aí a nossa revisão, eu quero passar agora aqui para duas propriedades importantes a respeito dos triângulos, tá? Então, propriedades fundamentais dos triângulos. A primeira propriedade é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Pessoal, a gente viu que todo triângulo tem três ângulos internos. No caso aqui, o ângulo A, o ângulo C e o ângulo B. Tá todo pintadinho aqui, bonitinho. A propriedade da soma dos ângulos internos vai dizer o seguinte. Se eu somar todos os ângulos internos, o A mais o B mais o C, isso aqui é igual a 180 graus. Tudo bem? A propriedade da soma dos ângulos internos do triângulo diz que se eu somar todos os ângulos internos de um triângulo, isso aqui tem que ser igual a quanto? A 180. Ou seja, o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C, quando eu somar eles três, ele tem que dar o quê? Um ângulo de meia volta, ou seja, um ângulo de 180 graus, como temos aqui, tá? Essa é uma propriedade muito importante aí, tá? A respeito do triângulo. Pessoal, nossa segunda propriedade é o teorema do ângulo externo. O teorema do ângulo externo. E aqui eu vou fazer uma pausa maior, né? Porque a gente, nos itens passados, a gente identificou somente os ângulos internos. Mas vale ressaltar que todo ângulo interno ele tem um ângulo externo também a ele. Por exemplo, aqui, ó, vou chamar isso aqui de A, esse vértice aqui de A, esse aqui de B e esse aqui de C, tá? Olha só. A gente sabe que o ângulo interno de A seria esse aqui, né? O ângulo interno de A seria esse aqui. O ângulo interno de B seria esse aqui, né? O ângulo interno. E o ângulo interno de C seria esse aqui, né? Eu vou chamar isso aqui de Azinho. Vou chamar isso aqui de Czinho. Vou chamar isso aqui de Bzinho, tá?
E eu vou chamar esses ângulos externos. E aí vamos lá, identificamos, né, os ângulos internos A, C e B. Eu chamei de A, C e B. Aí vamos identificar aqui quem seriam os ângulos externos. Pessoal, o ângulo externo é esse aqui, ó, que a gente está identificando aqui. Esse aqui de rosa, esse aqui de verde e esse aqui de, eu acho que é laranja essa cor aqui. Tudo bem? Então, esses aqui são os ângulos externos, tá? Tudo bem? Agora, eu quero deixar bem claro, por exemplo, que se eu tiver um triângulo aqui, né, que está mal desenhado, e eu fizer isso aqui, ó, esse cara aqui tá fora, ó. Esse aqui é um ângulo interno, né? Esse cara aqui tá fora. Só que esse cara aqui, só pelo fato de estar fora, ele não é ângulo externo desse triângulo. Para ele ser ângulo interno, essa reta teria que passar aqui, ó, retinha aqui, ó, ser continuação de um lado. Perceba que essas retas que estão pontilhadas aqui de azul claro, ó, elas são continuação de um lado, ó. Ou seja, ela é continuação de AC, ó. Vai continuando aqui. Aí quando eu faço isso aqui é chamado de ângulo externo, tá? Ou seja, para ser ângulo externo, esse ladozinho aqui que fica fora, ele tem que ser continuação do lado de dentro. Beleza? É assim que a gente vai identificar. Por exemplo, se eu quiser escolher um ângulo externo para esse cara aqui, eu tenho que pegar essa reta aqui que continua aqui, ó. Aí sim, esse cara aqui passa a ser ângulo externo. Se eu quero pegar um ângulo externo desse ângulo aqui, ó, se eu quero pegar o ângulo externo dele, essa reta tem que continuar aqui, ó. Aí, ó, esse aqui seria um ângulo externo. Tudo bem? É assim que a gente identifica o ângulo o ângulo externo. Aí, identificando o ângulo externo, eu vou chamar isso aqui de X, vou chamar isso aqui de Y e eu vou chamar isso aqui de Z. Aí, pessoal, vamos ver qual é a relação que cada ângulo externo desse tem com o ângulo interno. Então, pessoal, é o seguinte. O teorema do ângulo externo, como tem aqui, ele vai dizer o seguinte. Cada ângulo externo, por exemplo, um X, ele é igual à soma dos ângulos internos do triângulo não adjacentes a ele. Ou seja, o ângulo externo X, ele é igual à soma desses outros dois ângulos aqui, ó, internos, que não estão colados com ele. Quem é que está colado com ele? O A, não é? Então, quem são os outros dois que não estão colados com ele? O C e o B. Esses ângulos C e B são chamados de ângulos não adjacentes, tá? Que são um tópico lá da 7ª série, tá? Mas como a gente ainda não revisou isso aqui, a gente vai colocar assim. O ângulo externo é igual, tá, aos dois ângulos não adjacentes a ele, ou seja, os dois ângulos que não estão colados com ele. No caso aqui, seria o ângulo C e o ângulo B. Então, o ângulo X, que é um ângulo externo, ele é igual a C mais B. Ou seja, ele é igual ao ângulo C mais o ângulo quem? É um Czinho minúsculo, né, que a gente colocou ali. Então, C mais B. Tudo bem? Então, a primeira relação aqui, ó, que é o ângulo X aqui, ele é igual à soma desses outros dois aqui que não estão ligados a ele. Ah, professor, o ângulo Z também não é um ângulo externo? É. A gente vai aplicar a mesma relação. O ângulo externo é igual à soma dos outros dois ângulos que não estão colados a ele, que no caso aqui seria o ângulo A e o ângulo B. Então, o ângulo Z, ele seria o ângulo A mais o ângulo B. Tá bom? O ângulo A, pessoal, o ângulo A e o ângulo B, eles são chamados de ângulos não adjacentes. Por quê? Porque eles não estão ligados ao ângulo Z. Quem está ligado ao ângulo Z é o ângulo C, tá? Aí o ângulo Y. Não, o ângulo Y, acho que você já deve ter pegado aí a ideia. Você já deve saber que o ângulo Y, que é um ângulo externo também, né, do triângulo, ele é igual à soma de A mais C, não é isso? Por quê? Porque A e C não estão ligados a ele, ou seja, não são adjacentes. Então, o Y, aqui o Y é igual a A mais C. A mais C. Então, essa é a relação ou o teorema do ângulo externo. Ou seja, o ângulo externo é igual à soma dos ângulos não adjacentes a ele. E aí, pessoal, para a gente aplicar esses conhecimentos da aula de hoje, eu separei aqui 3 questões, tá? E
A primeira questão é essa daqui. Ele vai dizer o seguinte: qual é a medida do ângulo representada por x na figura a seguir? Então a gente sabe que o ângulo representado por x nessa figura é esse ângulo aqui, ó, tá? Ele quer saber quem é esse ângulozinho x aqui. E aí eu quero que vocês pensem um pouco, tá? Enquanto eu organizo aqui meu raciocínio. Selecionar uma reta aqui. E aí, o que é que vocês têm como ideia aí? Para essa questão, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer a continuação dessa reta aqui, ó, desse lado aqui. Vou fazer isso aqui. Vou fazer isso aqui, ó. Eu vou criar um lado aqui. Tudo bem? O que foi que eu fiz? Eu fiz só pegar esse... Eu vou chamar esses vértices aqui, pessoal, de A. Esse aqui de B. Esse aqui de C. Esse pontinho bem aqui, ó, de D. E esse aqui vou chamar de E, tá? Que é esse ponto aqui. Só para ficar melhor pra gente, tá bom? Que foi o que eu fiz? Eu prolonguei de B até chegar aqui, ó. Esse ponto é aqui. Tá? Isso não alterou em nada assim minha figura. Aí perceba que eu tenho esse ângulo aqui, ó. E esse outro ângulo aqui. Esse ângulo aqui a gente pode conseguir. E esse aqui a gente também pode conseguir. Tá? Agora, como é que eu vou conseguir, pessoal, esses dois ângulos aqui, tá? Como é que eu vou conseguir esse ângulo aqui e esse ângulo aqui? Olha só. Se eu perceber, esse ângulo aqui, ele é um ângulo interno do triângulo DAB, não é? Eu sei que a soma desse ângulo aqui, eu vou chamar esse ângulo bem aqui de A, tá? Vou chamar esse ângulo aqui de A. Eu sei que esse ângulo A mais esse ângulo 70 mais esse ângulo 30, a soma deles, três, né, por ser ângulos de um triângulo, a soma deles tem que dar quanto, pessoal? 180. Então, ó, eu já tenho aqui, ó, 70 mais 30 dá 100, né? Para 180 falta quanto? Falta 80, né? Então eu posso dizer que esse ângulo A aqui, ele é igual a quanto? A 80, né? Que propriedade eu apliquei aqui? Soma dos ângulos internos de um triângulo. Então já encontrei que esse ângulo bem aqui, ó, que eu vou pintar aqui, esse ângulo A aqui é quanto? 80. Aí, como é que eu posso encontrar esse ângulo bem aqui, ó, esse ângulo aqui? Se eu olhar bem, pessoal, olha para o triângulo DAB. Esse ângulo bem aqui, ele é ângulo externo desse triângulo. Ó. Perceba que eu estou prolongando de A até C aqui, né? Então perceba que esse ângulo aqui, ele é um ângulo externo desse triângulo. Então o que é que acontece? Esse ângulo aqui, como ele é um ângulo externo, ele vai ser a soma dos ângulos não adjacentes a ele. Ou seja, dos dois ângulos que não estão colados com ele. Olha, esse triângulo tem quantos ângulos? Tem o A, o 70 e o 30. Quem é que está colado com esse ângulo aqui? O A, né? Então, esse ângulo aqui, como ele é externo, ele tem que ser a soma de quem? Do 30 mais do 70 mais do 30. No caso, ele vai ser quanto? 70 mais 30, 100. Então, esse ângulo bem aqui, ele é o ângulo de 100 graus. Por quê? Teorema do ângulo externo. Ou seja, esse ângulo aqui, que é o 100, ele é a soma de quem? Do 70 mais do 30. É o teorema que a gente viu logo anteriormente aí. Aí, pessoal, como eu tô... Agora eu vou olhar para esse triângulo aqui, ó. O triângulo CDE. Se eu olhar bem para o triângulo CDE, o ângulo X, ele é um ângulo externo a esse triângulo aqui, não é? Olha só, esse ladozinho aqui, ó, ele é um prolongamento de D passando por E, não é? Um prolongamento. Então, esse ângulo aqui, eu posso dizer que ele é um ângulo externo a esse triângulo aqui. Ah, então se ele é um ângulo externo, ele é igual à soma dos dois ângulos que não estão ligados a ele. Olha só. Esse triângulo aqui, C, D e E, ele tem três ângulos, ok? Esse ângulozinho bem aqui, que eu vou pintar. Esse ângulo e esse ângulo. Como esse aqui é externo, ele é igual à soma dos dois ângulos que não estão ligados a ele. Quem são?
esse ângulo 100 e esse ângulo 30. Então, eu sei que esse ângulo X aqui, ele é o ângulo 100 mais o ângulo quem? Mais o ângulo 30. Então, o ângulo X, ele é igual a quem? A 100 mais 30, que dá quanto? 130. Então, esse ângulozinho X aí, que a questão queria, ele é o ângulo de 130 graus. Tudo bem, pessoal? Então, essa questãozinha aqui, ela nos mostra uma aplicação da soma dos ângulos internos de um triângulo, né? Com a soma dos ângulos que? Externo. Quer dizer, com o teorema do ângulo externo. Para encerrar, pessoal, eu vou fazer mais uma questão aqui. A questão é essa daqui, ó. Encontre o valor de cada ângulo na figura a seguir. Aí, eu vou chamar esse vértice aqui de A, eu vou chamar esse vértice aqui de B e vou chamar esse ângulo aqui de C. Aí ele quer encontrar o valor de cada ângulo. Perceba que ele não perguntou o valor de X, ele quer saber o valor desse ângulo. Ele quer saber se esse ângulo aqui vale 30, 50, 60. Ou seja, algum valor aí. Mas só que para mim saber o valor desse ângulo, eu tenho que saber o valor de quem? De X. Mas eu sei o seguinte, eu sei que o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C, isso aqui é igual a quanto, pessoal? 180. Mas quem é o ângulo A? Ó, o ângulo A é 2x mais 20. Então, 2x mais 20 mais... O B, quem é o B? O B é esse ângulo aqui, ó. Que é 4x mais 40. Então, bota aqui 4x mais 40 mais C. E esse ângulo C aqui é 6x mais 60. Isso aqui é igual a quanto? 180. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou juntar, ó, os termos que são semelhantes. Ó, 2x, 4x e 6x. Né? A gente já até viu isso aqui nas expressões algébricas. Então 2x mais 4x dá 6x. 6x mais 6x dá 12x. E aí eu vou juntar o 20 mais 40 que dá 60. Mais o 60 que dá 120. Então, aqui dá 120. Igual a 180. Tudo bem? Aí eu vou deixar aqui o 12x no primeiro membro. Não é isso? Como é que a gente resolve a equação do primeiro grau? Deixa a variável no primeiro membro e joga que não tem variável para o segundo membro. No caso aqui seria o 180, né? Já está lá. Menos o 120. Passou de um lado para o outro, passa negativo. Então fica menos 120. 12x igual 180 menos 60, ou 180 menos 120 dá 60. Então a gente sabe que x é igual a quem? A 60 dividido por 12. Então o x aqui, 60 dividido por 12 dá 5. Então descobrimos o valor de x. É isso que ele quer? Não é o que ele quer. Ele quer é o valor de cada ângulo. Só que para saber o valor de cada ângulo, eu tenho que saber quem é o valor de x. Aí aqui eu tenho, ó. No caso aqui é só descobrir o valor numérico, né, de cada expressão, ó. Aqui o ângulo A é 2x mais 20. Só que o x é 5. Então fica aqui, ó, 2 vezes 5, 10. 10 mais 20, 30. Então esse ângulo aqui, ele é o ângulo de quem? De 30 graus. Esse ângulo aqui, ele é 4x mais 40. Aí, só que o x é 5, então fica 4 vezes 5 aqui, ó, que dá 20. 20 mais 40 dá 60. Então, esse ângulo aqui, ele é o ângulo de 60 graus. Aí, esse ângulo aqui, ele é o ângulo 6x mais 60. Só que o x é quanto? O x é 5, então fica aqui, ó. 6 vezes 5, 30. 30 mais 60 dá 90. Então, os ângulos desse triângulo é que 30 para o ângulo A aqui, 60 para o ângulo B e 90 para o ângulo C. E se eu te perguntasse, em relação, como é o nome desse triângulo aqui com relação aos ângulos? Esse triângulo aqui, ele é um triângulo retângulo, né? Por quê? Porque ele possui um ângulo de 90 graus, tá, pessoal? Então, essa foi a nossa aula. E eu peço aí, pessoal, desculpa pela minha voz aí, né? Tá meio gripada e de vez em quando eu fico com o nariz meio irritado, então eu peço desculpa aí por qualquer coisa, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima aula.